Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um episódio do podcast JJ está começando na sua tela do seu celular, do seu computador, ou onde você estiver nos assistindo. E eu estou aqui te saudando com este sorriso e mexendo muitos músculos faciais para conseguir te saudar, te receber aqui no nosso estúdio. Mas não é por acaso eu estar sorrindo, porque hoje eu quero entender por que eu tô sorrindo. Eu quero entender o que tá sendo puxado. E se eu ficar brava, e se eu olhar pra você, e se eu ficar surpresa? Sabe do que eu tô falando? De microexpressões faciais, gente. É um bagulho muito complexo, muito legal. E a pessoa próxima que eu tenho aqui, que é minha colega de profissão e que manja muito disso, vai estar aqui com a gente para falar um pouco sobre isso. A gente vai trocar um negócio muito legal aqui, que é a Lilian Yamada. Lili, seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite, por lembrar aí desse mundo incrível das expressões faciais. É um mundo incrível. Deixa eu, antes de te apresentar, gente, a Lili, além de jornalista, a gente já se encontrou em muitas pautas, Muitas. Né, Lili? Ela é certificada no que a gente chama de FACS, né? Que é Facial Action Coding System. Nem eu entendo a minha letra aqui. Qual que seria a microexpressão de não entender a própria letra? Isso pelo grupo Paul Ekman. Paul Ekman é um psicólogo americano, né, que tem sido pioneiro em estudar as emoções e expressões faciais e que foi o consultor da série Divertidamente. Essa mesmo. foi uma das grandes surpresas que eu tive e que puxou a linha pra gente trazer esse tema aqui. Porque vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Esse estudo de expressões faciais é antigo? Ele começou na década de 60, 70, e aí depois, ele inclusive trouxe aqui, é um livro que não existe mais, não foi mais feito, né, é a Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, e aqui ele tem todo o estudo dele, né, o que aconteceu? Ele era o estudante de psicologia, depois ele passou a ser professor de psicologia, e aí os alunos começaram a falar, eles faziam um estágio em clínicas de psiquiatria. E falaram, pô, não é possível e pessoas que tentavam tirar sua vida e que iam para aquela clínica. Eles falaram, não é possível, as pessoas às vezes saem, a gente acha que tá tudo bem, só que elas acabaram mentindo e acabam chegando e tirando a vida. E aí ele começou a ver alguns... Fala, poxa, mas como que a gente consegue ver isso? 2 psicólogos anteriores já tinham identificado que existiam microexpressões, eles pegaram um vídeo e ficaram 2 anos e vendo frame a frame desse vídeo, vendo que existiam mesmo alguns movimentos diferentes na face. E aí, o Paul Ekman falou, bom, vamos começar a estudar. E aí tem um caso muito emblemático que foi o estopim para o Paul Ekman, que é a Mary. A gente não sabe se é verdade esse nome ou não, que ela na entrevista, que ela iria para casa, ela falou que iria, sorriso, estou bem, super bem. E aí, ela, na verdade, quando ela vai para casa, ela tira a vida dela. E ele não se conforma, porque ele entrevistou ela, ele fez o vídeo. E aí, olhando os vídeos, ele começa a ver frame a frame também. E ele percebe que em um dos momentos em que ela fala que ela estava bem, em que ela sorri, existe uma microexpressão de angústia, né, que é uma tristeza. E aí começou esse estudo. E aí ele veio inclusive para o Brasil fazer a primeira pesquisa dele, foi para o Japão, foi para vários lugares e realmente viu que as microexpressões existiam. Só que aí ele foi, a sociedade científica falou, não, a gente não aceita, por quê? Porque isso pode ter sido aprendido culturalmente. Então ele foi na Papua Nova Guiné investigar e conversar com a tribo Fore. É uma tribo que é canibal, eles são canibais, inclusive, mas era uma tribo que, naquele momento, era a única que não tinha tido contato com o ocidental, com outras culturas. E aí, lá, ele não falava a língua deles, mas ele conseguiu se expressar com a linguagem corporal. Ele mostrava as situações e eles mostravam o que eles sentiam. E aí, ele realmente conseguiu validar que essa é universal, que a microexpressão é universal. E existe um estudo da doutora Nádia, também, que mostra que a partir da 32ª semana do feto, ele também demonstra algumas emoções primárias. Então, quer dizer, é uma coisa que não é aprendida. Desculpa, ela é nata. Né? Existem estudos de um outro pesquisador mais recente, David Matsumoto, que também mostram que pessoas que nasceram cegas demonstram também as mesmas expressões natas, ou seja, eles nunca viram. Então, eles não têm como fazer essa expressão, né? Então, é um estudo muito... Caramba. De 60 a 70, né? Ele publicou em 70 o estudo, atualizou em 2002, mas desde então aí a gente não teve mais atualizações.
Isso de todas as emoções ou algumas delas? Não, a gente tem que eles chamam de 5 emoções primárias, que são as que estão no filme. Né? A alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Depois ainda existem 2 expressões que são prototipadas, que é o desprezo e a surpresa. Mas aí não existe um consenso de que elas são primárias, se elas são aprendidas. Então, acho que por isso até que no filme... Porque ali no filme, no 1, é a Riley ali com 11 anos. Mas mostra desde o início, né? Não sei se você lembra do filme, a hora que ela abre o olhinho, a alegria que surge. De repente, já surge a tristeza, né? Porque ela chora, então ela tá sentindo a tristeza. Então, são as emoções primárias consideradas natas. Então, a gente nasce com aquilo. Tanto que o bebê... não sei, depois você pode até perceber, eu, como sou mãe recente aí, então eu vi muito isso. Eles falam, para você falar com um bebê que ainda que ele tem meses ainda, você usar muita expressão, porque é como o bebê realmente entende. Porque ele ainda não sabe o que... ele não entende a linguagem, né? Ele, por muito tempo, a hora que ele começa a enxergar melhor, sim, mas as expressões ele entende. Então, eles falam, a gente fala de macroexpressão, né? São expressões realmente que a gente quer que aconteça, que foi o que você fez no começo, sorriso e tudo mais. Mas bem caricata, né? É isso. Mas a microexpressão, ela acontece em milésimos de segundo e muito sutil. A expressão da emoção. O que o Paul Ekman traz pra gente? Que a expressão, ela acontece em 3 segundos. Em 3 segundos é o máximo que existe uma emoção. Depois ela passa, aí começa um processo cognitivo e eles intitulam de sentimento. Então, aí a gente fica com os sentimentos. Mas a emoção nata daquele momento, a surpresa, o medo, o que for, são 3 segundos. Ela é muito rápida e, às vezes, até em milésimos de segundo. Então, a gente poderia dizer, né, segundo o que Paul Ekman tem estudado, quando a gente avalia uma pessoa feliz, a gente não tá vendo só o sorriso dela. Não. A gente tá vendo outros detalhes. Por exemplo, Tô com raiva, deu aquela tremidinha aqui. Até deu aquele... Aqui pra você que é o mapa, Eu tô né? bem, ó. Tô ótima. O mapa das emoções, depois a gente mostra, mas aqui a gente tem a prototipagem das emoções, onde elas acontecem. Tá. A alegria, a felicidade, não existe um consenso, porque em inglês é joy, né? Mas não é felicidade, mas algumas pessoas falam alegria. Ela acontece onde? O sorriso, lógico, mas o sorriso é a máscara social mais usada para tentar mascarar outras emoções, que seja, qual for que seja, nojo, a tristeza, a raiva, o desprezo, mas existe o sorriso de Duchenne, que existiu também um pesquisador, aí ele usava elétrons, na época que podia usar, né, choques elétricos, para ver quais os músculos que eram ativados. Tá. Então, eles falam que o sorriso genuíno, o sorriso de Duchenne, você sorri com os olhos. A gente sempre fala isso, né? Sim. Nós sorrimos com os olhos. E é isso que chama-se... As unidades, aqui são unidades de ação. As AUs, né? Em inglês, Action Units. É a AU6. Então, você realmente fazer o pé de galinha. Então, o sorriso genuíno, você sorri com a boca, você sorri com os olhos aqui. E também tem um estreitamento aqui da linha d'água. Que a gente percebe na hora que vai se maquiar que craquela tudo o pó, né? A gente reclama da ruga, mas tá aí, a utilidade boa da ruga. E aí existe a dificuldade também. Quando a gente aplica Botox, você diminui a movimentação, principalmente na testa, fica mais difícil você também fazer a prototipagem. Tanto que eu lembro quando eu fiz Botox, eu falei pro meu professor, me mande os vídeos de estímulo, porque a gente estuda, né? Para eu fazer, eu assisto os vídeos de estímulo, são várias imagens que vão te causar nojo, raiva, medo, alegria e tudo mais, para dificultar essa prototipagem. Então, eu cheguei a fazer isso pro professor também. Porque dificulta, né? Porque você paralisa. A gente tem muitas ações, por exemplo, no medo e na surpresa, você levanta a sobrancelha. Em intensidades diferentes, mas você levanta os 2 lados, por exemplo. A tristeza, se você lembrar até do filme, ela tem a sobrancelha levantadinha pra cima, porque é a prototipagem da tristeza. Você levanta somente um lado da sobrancelha. Aquela cara de gato do Shrek, né? Isso, o queixo cai, a sobrancelha eleva, tem toda a prototipagem também pra você ver qual que é a tristeza. E foi essa prototipagem que o Paul Ekman viu na Mary, que tirou a própria vida depois de falar que estava bem. Né? Ele viu uma dessas prototipagens. Tem uma emoção que envolve mais pontos, mais músculos, ou todas são complexas? Não. O desprezo, por exemplo, que não tá no filme, mas ela tem a prototipagem, é a emoção mais
fácil de você ler, porque ela é a única que acontece somente de um lado do rosto e somente no lábio. Então, o despreza é como se você fizesse mais ou menos aqui. É um sorrisinho unilateral. Seja qual dos dois lados. Não tem, é lado direito é isso, lado esquerdo é aquilo. Não. Ele vai acontecer em qualquer um dos lados, mas ele acontece somente no lado. E às vezes a pessoa pode sorrir, mascarando, mas ela levanta um pouco mais de um lado. É tipo um sorriso debochado, assim. Aí ela pensa que vai aonde com isso aí? E aí, quando você olha, às vezes eu olho foto de muito executivo que tá ali postando, mulheres, homens, e eles fazem muito esse sorriso. Eu falo, lá, tá se achando, sorriso autoritário. E realmente, ele é um sorriso de eu me sinto melhor, ou eu desprezo aquilo que eu tô sentindo. A pessoa percebe que ela tá dando esse sorrisinho? Percebe, até porque numa foto, por exemplo, vai ser forçado, né? Vai ser um sorriso mais forçado. Mas em muitos casos, às vezes, é porque ela realmente tá sentindo aquilo. Mas a pessoa acha que tá sendo super simpática, super carismática. Não. E ela tá assim, né? Mas muito, muito. Depois que eu comecei a estudar, eu falei, caramba, muita gente faz esse sorriso tentando ser simpático, quando na verdade ele tá demonstrando ali um desprezo. Caramba! Bom, o nojo também ele é relativamente fácil de se identificar. O nojo, o que acontece? E aí tem um porquê, né? O nojo, ele é a repulsa. Então, é tudo aquilo que realmente causa, é o que nos protege também, né? Então, o nojo, você tem aqui, você pode franzir, algumas pessoas não franzem, mas você tem muito o levantar do queixo, aqui, ó, aqui. Isso, o nojo. Assim. Isso. Ele tem muito disso, do nojo. Então, em casos extremos, a gente fala que tem a unidade de ação 25 que separa os lábios, então tem isso. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não sabia, por exemplo, quando a gente começa a estudar, existe ali algumas as etapas da emoção. São várias, dentro de uma emoção você tem várias outras, que é o mapa das emoções. E o ódio está dentro do nojo. Ele não está dentro da raiva. Eu também fiquei super surpresa. Nossa. Porque o ódio, ele seria uma repulsa extrema. Tanto que no curso presencial, eu fui para BH fazer esse curso, porque não tinha aqui em São Paulo. Aí a gente analisou uma imagem do Bin Laden fazendo era um vídeo que ele estava de um dos ataques que ele fez contra os Estados Unidos. E ele demonstra esse nojo. Quer dizer, ele tinha uma repulsa tão grande pelos Estados Unidos que ele demonstrava esse nojo. Então, ele levanta... É bem sutil, até porque quando a pessoa também é mais idosa, tem mais ruga, é mais marcado, também fica mais difícil de você ver o movimento. Porque às vezes já tá ali, né? Já tem os vincos, digamos. E era bem acentuado dele, mas você via. Era bem devagar. Porque quando a gente estuda, você vai, frame a frame pra conseguir olhar. E eu ia te perguntar isso. Como é que é? Vocês dão um mega zoom e vão voltando 1000 vezes? Deixa eu anotar aqui. É isso mesmo. E para você fazer a certificação do Paul Ekman, são vídeos super antigos, antiguíssimos. E aí eles te dão ali, é um vídeo às vezes de segundos, e tem o Apex que fala que é o momento mais alto da emoção acontecendo, e você fica voltando e falando, não, aqui, nossa, subiu. E às vezes sobe assim, bem pouquinho. Porque a gente não consegue fazer, né? Os músculos do corpo a gente consegue dominar, os músculos da face a gente não consegue. Então, até por isso que entendeu-se que isso realmente demonstra uma emoção. Tá. Eu tô aqui pensando o seguinte, eu tô te entrevistando. Eu sou uma jornalista, eu sou uma adulta. Eu estou consciente que eu tô demonstrando uma emoção de surpresa genuína. É genuíno, gente. Muito do que a Lili tá falando aqui, eu não sabia e tá realmente sendo surpreendente. Então, eu tô fazendo essa expressão. Mas, segundo essa universalidade que a gente tá falando, se eu apresentar algo surpreendente para um bebê de 1 ano, ele também vai fazer a mesma cara? Vai, com certeza. Ele vai fazer assim. Ele vai fazer. A surpresa, você sobe os dois lados da sobrancelha, o interno e o externo. Você abre o olho, porque tipo, nossa, realmente tô vendo. Uhum. E a surpresa, ela cai, a gente fala cai o mento. Então, a pessoa, ela pode não abrir, mas você vê um movimento... Que aí não são só movimentos de marcação na pele, né? Você tem alguns movimentos mesmo. Então, você cai... Daí a expressão caiu o queixo. Cai o queixo. Tudo existe um porquê dessas expressões. De cai o queixo, nossa, qual que era a outra? Nossa, eu vi ontem, falei, vou falar pra Mari. Vou lembrar. Mas, e é isso. E o medo também, ele tem uma prototipagem muito próxima da surpresa, que também eleva os dois
os dois lados da sobrancelha, abre-se o olho, só que um pouquinho menos. E aí, em vez de cair o queixo, você faz aquele sorriso assim. Que na verdade... E aqui, a hora que você faz esse sorriso, e coloca a mão no seu pescoço. Você já... Fica parecendo um tronco de árvore. Por quê? Você tá protegendo a sua aqui, a jugular. Ah, é por isso que serve esse músculo? Você protege. Olha que interessante. Aqui. Então, tem toda essa prototipagem também do medo. Caramba, gente, que incrível isso. É muito legal. Você começa a olhar os detalhes e fala, nossa, tem um porquê, as expressões, né, caiu o queixo, porque, nossa, eu fiquei tão surpresa que caiu o meu queixo, porque realmente seu queixo abre, por menor que seja, mas você tem um movimento. E a criança ela faz. Minha filha tá com 2 anos. E aí, quando acontece alguma coisa, eles são muito exagerados. Aí são as macroexpressões que a gente fala, né? Então, realmente, faz... põe a mãozinha, mas você pode ver. Começa a reparar, é sempre a surpresa. Né? A alegria, aquele sorrisão. Então, a criança, ela apenas exagera porque ela quer realmente demonstrar aquilo que ela tá sentindo. E nós, adultos, já queremos o quê? Esconder. Então, por isso que normalmente a gente fala, o sorriso não significa que a pessoa tá sorrindo que ela tá feliz, porque muita coisa ela pode estar mascarando. E aí, se ela tá sorrindo, você consegue ver, às vezes, pelo sorriso do medo. Eu falo que tem foto do meu casamento, na hora que eu tava entrando, eu tava muito nervosa. Mário, eu tenho várias fotos assim. Eu falo, gente, eu tava com medo, certeza. Do medo do quê? Mas assim, é um sorriso muito característico do medo, que eu tava tentando sorrir, mas tava ali tensa, e o sorrisão aqui. Então... Protegendo o pescoço aqui. Do laço. Ô, Lili, a gente tá aqui falando, né, que a gente cresce, a gente perde um pouco dessa espontaneidade, porque a gente precisa, ou a gente sente que a gente precisa esconder as nossas emoções mais intensas, mais primitivas. E aí vem esse estudo do Paul Ekman, que é para desmascarar. Para que desmascarar? Qual que é o objetivo? E minha pergunta é a seguinte, quero saber o que te motivou a estudar sobre isso? Porque foi na pandemia, né? Foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes da pandemia. Foi, na verdade... a pandemia foi em 2020, né? Eu fui para BH em 2019. Eu quero saber de onde surgiu esse seu interesse e onde que você percebe que esses estudos são aplicados hoje, em que áreas? Na verdade, eu sempre gostei do autodesenvolvimento, do desenvolvimento humano, de estudar o ser humano. Sempre gostei. Falo que eu não fiz psicologia porque eu não queria mexer em pessoas mortas que tinham que fazer anatomia. Então, eu fui pro jornalismo. Que mexer. Então, eu falei, não quero. Abrir cabeça. Não queria. Eu já vi o intestino de um cadáver num laboratório. Não foi legal. Eu conto depois essa experiência. Não queria. Aí eu falei, vou pro jornalismo. Mas eu sempre gostei muito do autodesenvolvimento. E aí, eu fazendo cursos de PNL, e onde eu tava num curso, e a pessoa falou das microexpressões. Eu falei, eu vou estudar esse negócio. Aí, eu comecei a pesquisar, aí achei esse curso em BH, falei, quer saber, vou. Era um dia do meu aniversário, inclusive, o curso, falei, vou. Ele ia fazer em Fortaleza, não consegui comprar as passagens, estavam caras em cima da hora. Aí, ele falou, vou fazer em BH, consegui uma passagem num preço legal, e fui fazer, assim, meio que de curiosa. Mas aí, eu me apaixonei. Amei. E comecei a estudar muito. Dei uma pausada agora por conta da maternidade. Eu falei, não, agora eu não vou conseguir estudar só isso, né? E precisava estudar sobre aleitamento, sobre introdução alimentar. Aí dei uma pausada. Mas ele já me ajudou muito. Nós, jornalistas, a gente quer saber se a fonte está falando a verdade ou não. Sim. Então, isso é muito legal. E hoje me ajuda muito com a minha filha. É mesmo? Como que você sente no dia a dia? A gente consegue perceber. Na verdade, assim, você conseguir decodificar se a pessoa tá falando a verdade ou não, é nato do ser humano. Porque o ser humano já nasce também. Como ele nasce sabendo fazer, ele também nasce sabendo identificar. A gente sabe quando a pessoa tá mentindo. E às vezes na própria expressão, você só não sabe que é através daquilo. Mas ajuda isso e ajudou a entender as emoções. Então, por exemplo, a gente também existem alguns mapeamentos de para onde vai o sangue nas emoções. Então, por exemplo, na emoção da raiva, o sangue normalmente ele vai para as extremidades, porque é para você lutar. Ah, é? Então, por exemplo, às vezes minha filha tá nervosa, ela tá na fase começar as birras, né? Uhum. E aí ela fica muito nervosa, e aí as mãos não param. Então, às vezes acontece de ela tava mamando, que ela tava nervosa, e ela começar a bater. Aí eu falava, bom, ela tá com raiva por alguma coisa. Então, naquele momento, não adianta você tentar conter. É a pior coisa. Tá com raiva, se alguém te conter, você vai ficar ainda mais nervosa. Sim. Então, aí eu falo, filha, então bate na minha mão. Aí ela fica batendo na minha mão, e ela vai acalmando. O medo leva o sangue pra perna, pra você fugir.
que é o fuja ou luta, né? Então, tem toda a questão. Então, ajuda a entender também as emoções. Hoje, na maternidade, me ajuda muito. E o medo é engraçado, que ao mesmo tempo que o sangue vai pra perna, a perna também fica mole, né? Exato. Também vira uma geleia, dependendo do nível de medo, Porque né? é fuga ou luta. Né? O medo, ele te coloca ali. Ou você vai fugir, ou você vai lutar. Mas tem gente que paralisa. Tanto que tem quem é o freeze, o fight e o... Freeze, fight, tem outro. São os 3 verbos que o medo pode te causar. E aquele lance da direção dos olhos, funciona? Assim, eu vou observar se a pessoa virou para a esquerda ou para a direita, eu sei se ela tá mentindo. Isso é uma ciência exata? Não, são as pistas oculares que eles falam. A PNL usa muito. Para linguagem corporal, para microexpressão, não é aceito. Mas existem muitos estudos de PNL que falam. Na verdade, assim, não é que ele não aceita, não vai falar se a pessoa tá mentindo ou não. O que eles falam é, por exemplo, por direito é o visual criado, por esquerda é o visual lembrado. Tem essa questão. Mas quando você entra na codificação e na aplicação da veracidade, isso não é usado. Mas que existe, esse estudo existe. Porque você, na verdade, você tá indo pelo seu lóbulo, né? Pelo cérebro. Uma pessoa que tá sempre com o senho franzido, mesmo quando ela não está com raiva, é uma pessoa que tá falando sem precisar falar? O que acontece? Em muitas pessoas concentradas, a gente tem a concentração também, a gente tem esse franzir da testa, que na raiva você tem. A raiva você franze aqui, você aperta aqui os olhos, que é pra meio que focar mais no embate que você vai ter que ter, né? Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando eu tô muito séria, muito concentrada, eu também tenho esse franzir. Então, por isso que é preciso analisar todo um contexto. Se eu olhar pra pessoa e ela tá franzida, não significa que ela tá com raiva, às vezes ela só tá concentrada. Então, por isso que não só a microexpressão vai falar se mentiu, se não mentiu. Não, você tem ali o que você pode ter é uma incongruência. Então, você tá falando pra mim que você tá super feliz, mas você tá fazendo você tá com uma codificação ali que não é de feliz, que pode ser de medo, pode ser de raiva. Então, você fala, tem alguma incongruência. Pode não ser naquilo que a gente tá falando. De repente, você lembrou de alguma coisa e você falou, putz, nossa, caramba, deixei a panela no fogo. Que medo. Então, é isso. A gente não sabe exatamente o que tá dentro da cabeça da pessoa, né? Mas quando as pessoas analisam em casos de interrogatório, tudo, é uma série, são vários fatores. Tom de voz, o pitch da voz, se a pessoa tá gesticulando ou não. Gestos passivadores que falam que quando a gente fica muito assim, são gestos que você, na verdade, está tentando se acalmar. Ah, é? São gestos passivadores. Então, às vezes, eu tô aqui nervosa porque eu tô dando entrevista pra Mari. Mexendo no anel. Às vezes, não é porque ela tá nervosa, simplesmente, pra mim já deu aqui, já tô tentando só me acalmar porque queria estar em outro lugar, tô preocupado com outra coisa. Então, existem muitos contextos pra gente entender se a pessoa tá falando a verdade ou não. O direito hoje é o lugar em que isso é mais utilizado hoje em dia? Ou na psicologia também? Muito na psicologia. Na psicologia? Exatamente, para poder identificar se ali está congruente com o que o paciente está falando. Então, muitos psicólogos fazem, muitos advogados. O meu principal professor, meu mentor, hoje ele trabalha muito com o jurídico. Então, os advogados vão atrás dele, colocam os vídeos dos depoimentos e tudo mais, e ali ele faz toda uma análise de microexpressão, de linguagem corporal, de muita coisa para colocar se está sendo congruente ou incongruente. Ele não pode falar tá mentindo ou não. E muitos juízes já aceitaram, inclusive, deram ganho de causa para o advogado que contratou essa consultoria por conta dessa análise. Então, é uma coisa que está começando a crescer ainda no Brasil. O Paul Ekman, ele fez ele prestou muito serviço para o Serviço Secreto Americano, para o FBI. Tanto que existe uma minissérie que ela até procurei, mas no Brasil tiraram de todos os streamings, pelo que eu vi, que chama Lie to Me. E no Brasil eles traduziram para Engana se Me Puder, que é baseada na história do Paul Ekman. Então, o cara, eles falam que é um detector de mentira de verdade, real. Então, ele conseguia ver, mas aí não era só pela microexpressão, mas era com toda essa congruência. Mas tem muitas séries que são inspiradas. O Mentalista também. Se você for pensar o Sherlock Holmes, ele faz uma análise da pessoa, da situação e tudo mais, para entender o que aconteceu. Aqui é lógico, existe uma dramatização para ficar legal, para vender a série e o filme. Mas meio que por trás é isso que eles fazem, eles leem as pessoas.
eu fico imaginando se todos os casais do mundo fizessem esse curso, Não- o caos Não que seria ia legal. ser. Porque parte da paz é você relevar. Sim. Né? A gente que é casado. Parte da paz é você ver o outro ali meio desinteressado, meio fazendo assim e falar, ai, quer saber, tá bom, deixa pra lá. Até hoje Quando eu você falo pro começar a marido. ler demais. Aí eu falo, não. Eu falo, não tá congruente isso daí. Chega uma época Você que eu falo, fala? não tava mais dando. Aí teve uma vez que eu falei pra ele, amor, você quer comer frango ou você quer comer carne? Aí ele falou assim... Ele falou, o que você quer? Aquela coisa, né? De casal. Eu falei, eu queria comer frango. Ele, tá bom, frango. Só que ele, na hora, eu peguei a expressão dele de nojo. Tipo, não queria. Eu falei, tá bom, comemos carne, vai. Então tem as aplicações no dia a dia. Aí eu falei, gente, não tá legal. Chega uma... Aí você começou a aplicar demais, né? Ainda mais com ele, porque é a pessoa que eu mais convivo, que eu mais consigo identificar todos os trejeitos. Então, aí eu falei, não, também pelo amor. Interpretando o próprio marido, né? Fala, não, você falou frango querendo dizer carne. Você tá mentindo pra mim. Tanto que na série, tem o Carl Lightman, que seria o Paul Ekman, ele tem uma filha. E ela não consegue mentir pra ele. E teve uma vez que ela saiu, e aí ele tá com a outra colega dele, e ela fala, você percebeu que ela mentiu pra você? Não é possível. Ele falou, percebi, mas pelo bem da nossa relação, eu vou fingir que eu acreditei nela. Que ela falou que ia pra casa estudar, e ela sair com as amigas no shopping. Então tem tudo isso, você entende, e aí você decide se vai enfrentar aquela briga ou não. Aguardando sua filha crescer. Ai, coitada. Se você esquecer todas essas técnicas, né? Ô, Lili, pra gente já quase encaminhando pro final da nossa entrevista, embora esteja muito boa, que eu tô aprendendo demais. Tô aqui pensando no filme 2, Divertidamente 2. Sim. As emoções se tornaram mais complexas pra Riley, né? Elas saíram desse... Saíram desse das espectro, emoções primárias, das que a gente nasce. primárias. E aí temos a ansiedade, por exemplo, que envolve mais de uma emoção, né? Aí, nesse caso, é mais complexo. É mais complexo. Na verdade, a gente não tem prototipagem. Não significa que elas não são emoções. Elas são emoções, só que elas não são prototipadas, elas não são primárias, que a gente fala que não são natas. Elas são emoções aprendidas. Tá. Então, a raiva não. A ansiedade, ali o tédio, né, que eles trazem, a vergonha, são emoções que são aprendidas, são emoções mais culturais. Então, você não tem uma prototipagem, ela existe. Causa danos para a ansiedade hoje, né? Que a gente tem tantos problemas com ela. Mas aí ela não tem a prototipagem, ela não é considerada como nata, e sim como aprendida. Entendi. Aí, nesse caso, fica mais difícil você... Aí não tem como a gente fazer a leitura. Interpretar. Até porque você vai ter uma pessoa ansiosa que só tá com o pé balançando, uma pessoa ansiosa que vai estar mordendo o lábio. E vai ter uma pessoa ansiosa que ela vai estar quieta ali. Ela vai estar inexpressiva, né? Tem, né? A gente tem esses casos da pessoa que fica ali, né, por dentro. Ainda com a ansiedade, acho que é mais difícil, porque a ansiedade, ela dá um certo agito. Mas elas são emoções que, pelo menos nessa questão de prototipagem, elas não foram estudadas até o momento. Que legal. Lili, e quem quer estudar sobre isso, quem descobriu, e assim como eu também ficou interessada, aonde é que tem isso? Como começar a estudar sobre isso? Eu acho que entrar no site do Paul Ekman Group, mas não tem tanta coisa. Mas existem hoje muitos mentores que fazem. O meu mentor, que ele é da Academia Internacional de Linguagem Corporal. Tem o Vitor Santos, que é do grupo do Metaforando, que é o maior canal de linguagem corporal, assim, que ele tem vários vídeos. Então, hoje a gente tem vários influencers que fazem, que vendem cursos, né? Então, acho que é dar uma pesquisada e ver com quem mais você se identifica. Eu fiz curso com 3 diferentes professores, para também ter entendimentos, assim, para chegar numa base do que eu gostei. Pretende continuar estudando? Com certeza. Ainda mais agora com a maternidade e tudo mais. Então, vou voltar a estudar um pouquinho mais. Aí você volta aqui pra nos analisar, tá? Voltarei. Porque eu brinquei com a Lili antes da gente começar. Eu falei, eu tô com medo de entrevistar você. De repente, meu olho deu uma pulada aqui. Será que ela vai achar que isso significa desinteresse? Minha boca fez assim. Será que... Não. Às vezes é só estresse mesmo, tá? Exatamente. É igual a gente brinca, né? O psicólogo também não fica analisando enquanto tá conversando o tempo inteiro. A gente também, né? Porque senão também você fica louco e você acaba com todas as suas relações da vida, né? Acaba. Lili, muito obrigada pelo bate-papo, por ter trazido aqui todo o seu material. O pessoal não tá vendo, né? Mas a gente tem aqui as apostilas, né? Que
que a Lili trouxe pra gente. Você comenta sobre isso nas suas redes sociais? Sim, eu dei uma parada agora porque a maternidade pegou ali minha vida, mas tem ali no meu feed tem coisas mais antigas que eu falo O bastante. pessoal pode te seguir? Pode, com certeza. Qual que é a sua página? É Lili Amada, com Y. Lili e Amada, gente. Essa japonesa maravilhosa. Ah, e vai ter fotos da filha dela lá também. Com pra certeza, gente babar muitas. um pouquinho. Mari, eu que agradeço aí o convite por lembrar aí, né? Lembrar de mim, lembrar das microexpressões e com certeza é um assunto maravilhoso. Tem muito mais pra gente conversar. Quando você quiser, tô à disposição. Eu que agradeço. E se a gente tá feliz, a gente então encerra, né? Sorriso genuíno. O sorriso genuíno, olhos, que Mari. é o sorriso e o olhinho fechado. Não adianta fazer assim, né? Que é aquele sorriso de desespero, quer ir pra casa. Não, vão sorrir, né? Isso aí. A gente se vê na próxima edição. Opa, quase caíram aqui. A gente se vê no próximo episódio do podcast JJ. Até! Tchau!